Olá, você. Você deseja se sentir mais autoconfiante, sem deixar que a dúvida impeça você de tomar decisões sobre a sua vida pessoal e profissional? Não só isso, mas deixar de ser menos impulsionado por suas emoções e conseguir gerenciar, administrar o estresse, o medo, a rejeição. Emoções tóxicas, elas prejudicam demais a nossa saúde. Será que você deseja se tornar uma pessoa equilibrada? Eu tenho muitos clientes que falam, depois do nosso trabalho, eu me sinto uma pessoa equilibrada hoje. Isso é tão importante para nós, não é verdade? E se você tivesse mais controle sobre as suas próprias emoções, como seria a sua vida? Como seriam os seus relacionamentos? E se você tivesse autoconfiança de dar a sua própria opinião em reuniões, no meio dos amigos, colegas, familiares? Eu ouço muitas pessoas dizendo que elas não conseguem comunicar exatamente o que elas queriam e de repente começa uma discussão devido à falta da comunicação assertiva. E como seria a sua vida se você pudesse manter a clareza por um longo período de tempo das suas emoções, identificando o que você está sentindo e por que você está sentindo? E ainda, usando a forma certa de identificar e de poder ajustar. Imagina você no trabalho recebendo um e-mail e de repente você começa a se irar e te dá uma raiva que você muda completamente o seu comportamento, a sua fisionomia, porque aquele e-mail te passou muita raiva. E se você pudesse administrar isso, como seria a sua vida? E se você pudesse ser autoconfiante e feliz, sem deixar que a síndrome do impostor, sabe? Momento que você se sente uma farsa e todas as pessoas podem descobrir você porque você não acha que você é qualificado o suficiente para exercer uma posição. A síndrome do impostor tem afetado muitas pessoas. A pessoa se sentir uma farsa, se sentir inferior, se sentir inadequado às situações ou à posição que está exercendo. Eu já passei por isso. De ser muito insegura, não ter confiança de tomar decisões, ter que perguntar às pessoas o que elas achavam disso ou daquilo antes de eu tomar uma decisão, de receber labels dessas pessoas e acreditar nesses labels e de repente me vi insegura, com medo, me sentia rejeitada por essas pessoas. Tudo isso eu pude superar. Foram tantas histórias, momentos tão desafiadores, onde eu olhava para mim e me sentia um zero à esquerda. Uma baixa autoestima, uma infelicidade, um padrão mental negativo, uma comunicação pesada, agressiva e uma cobrança muito ruim. Em algum momento eu acabava explodindo. Me fazia também de boazinha para ser aceita. E nesse momento não dava minha opinião. Esse momento da minha vida não foi nada prazeroso. Concordar com as pessoas, mesmo quando elas estavam dizendo algo ruim sobre a minha pessoa. E de um momento que eu era completamente boazinha, eu gerei uma revolta dentro de mim e eu comecei a machucar. Meus relacionamentos ficaram conflitantes. E eu comecei a pesquisar e estudar. E eu fui descobrir, através das neurociências, da psicologia positiva, da sociologia, enfim, são várias fontes de pesquisas, onde eu pude me aprofundar e entender, então, como sair desse padrão negativo, como gerar autoconfiança, como olhar para dentro de mim e me aceitar como eu era, como entender que eu já tinha conhecimento suficiente para exercer as profissões ou as posições que eu estava exercendo. Eu vivi uma infância, uma adolescência me sentindo rejeitada e inferior às outras pessoas. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 24 anos atrás,
eu tive que aprender muitas coisas, lidar com a cultura, aprender esse novo idioma, fazer alguns serviços braçais nos quais eu não estava acostumada a fazer. Isso piorou um pouquinho, porque aí eu me sentia mais inferior. Eu disse um pouquinho, mas piorou e muito. Mas nesse período também eu pude perceber o que estava acontecendo comigo. Como realmente eu estava me sentindo, como eu me via. Emocionalmente eu estava muito sensível, pegava tudo para mim. Claro, com a baixa autoestima dessa, sem autoconfiança, com dúvidas, trazendo esses labels que foram colocados em mim ao longo da minha vida, tudo isso me levava a ser essa pessoa sensível, a ser essa pessoa que eu me colocava como vítima. Nessa comunicação, às vezes boazinha e depois muito rude, me posicionando e brigando para tomar uma posição que eu não precisava nada disso. Eu podia ser leve, porque eu não sabia ainda realmente o valor que eu tinha. Eu não reconhecia a minha identidade. Eu não valorizava a pessoa que eu era. Eu não valorizava a profissional que eu tinha me tornado. Uma profissional disciplinada, focada, sempre fazendo com diligência e honestidade, integridade, desenvolvendo essa profissão com excelência e sendo exigente comigo mesma na minha área pessoal. Uma cobrança que muitas vezes eu não dava conta. Bom, foram através de muitos estudos, muitas pesquisas que eu pude superar todos esses desafios que eu estava vivendo. O medo, o medo. Quantas vezes eu fui parada por ele? O medo de me expressar, o medo de fazer amizades, o medo de falar em público, o medo de dar minha opinião, o medo de contribuir com o mundo através das minhas ideias. Uau, como o medo me parou. Quando eu digo que ele me impediu de fazer amizades, é porque eu não queria ser descoberta. A síndrome do impostor estava comigo e se eu me relacionasse com as pessoas, eu achava que elas não iriam gostar de mim e iriam me rejeitar. A rejeição estava como uma corda me puxando para trás. Eu conquistava algo, não celebrava as minhas conquistas, não valorizava o meu esforço e de repente eu deixava novamente aquele terror da rejeição vir sobre mim. E aí era como essa corda me puxasse para trás. Eu caía novamente, ficava internamente nos meus sofrimentos, nessa linguagem de vitimização, nesse padrão negativo, nessa comunicação dolorosa. Eu até fingia muito bem, porque muitas pessoas não conhecem esse lado. Provavelmente, se essas pessoas estiverem vendo esse vídeo, elas vão dizer, uau, eu não conhecia essa pessoa. E só através dessa viagem para dentro de mim, reconhecendo a minha identidade, os meus valores, reconhecendo as minhas emoções, identificando o que estava acontecendo comigo e cortando essa corda que me prendia lá atrás. Foi assim que eu pude, então, me abrir para aplicar em mim as ferramentas necessárias que eu precisava para ser curada, ser restaurada, para levantar novamente essa autoestima e para criar uma nova história, uma história de sucesso. Quando, então, eu estava na faculdade, eu descobri que eu tinha dislexia. Aí, uma nuvem negra veio sobre mim e de repente uma luz, um farol de Deus veio sobre mim. As duas coisas ao mesmo tempo, porque a nuvem negra, ela me trazia o medo, a vergonha de expor e de buscar ajuda. A luz veio então eu descobri que tem algo que eu posso fazer. E assim eu pude investigar mais, para eu descobrir qual caminho então eu segui. Como eu poderia então descobrir uma nova forma de aprender? Eu demorava para ler um livro e minha memória não guardava aquela leitura, aquele aprendizado.
Foi aí que, com muito esforço, eu fui estudando, pesquisando, aplicando em mim e criando as minhas próprias ferramentas, a maneira de como eu pensar, de como eu agir e de como mudar esse meu padrão mental. Um padrão negativo, um padrão limitante de crenças que dizia que eu não estava adequada para aquela profissão ou para aquele ambiente. E assim foi. Descobrindo isso e aplicando em mim, eu fui superei a rejeição, superei o medo, gerei autoconfiança para decidir o que era realmente importante para a minha vida, tanto pessoal como profissional. E então, eu também encontrei a minha missão de vida. E essa missão me trouxe paixão, que eu tenho certeza que se você não encontrou ainda a sua missão, quando você encontrar, você vai perceber que o que te impedia de encontrar eram essas dores. Foram os rótulos que colocaram em você que não te deixava enxergar esse valor e essa missão que você tem, o teu propósito de estar nessa terra. Eu acredito que existe um propósito e várias missões. Essa paixão que hoje arde dentro de mim para ajudar pessoas a serem felizes, porque o meu trabalho se resume em fazer os outros serem felizes, como eu encontrei a minha felicidade. Através, sim, do autoconhecimento, através da mudança de padrão mental, através de reconhecer a identidade. É fundamental. Olha, foram muitos anos de sofrimento, de dores, mas de superação. Uma pessoa que tinha dislexia, conquistar 2 bacharelados, 2 mestrados, um doutorado, diversos cursos profissionalizantes. Bati meu recorde lendo 8 livros em um só mês, entendendo, interpretando tudo, tirando aprendizado, aplicando em mim tudo que eu aprendia e vendo resultado. E podendo então criar 4 programas de desenvolvimento pessoal, criar diversas ferramentas que me faziam sair e subir uma escada, subir cada degrau, contribuir com as pessoas através do meu testemunho e através dessas ferramentas. Nossa, isso não tem preço, isso não tem preço. Escrever um livro sobre emoções tóxicas. E se você que está vendo esse vídeo ficou comigo até aqui, talvez você tenha se relacionado com algumas dessas dores que eu vivi, como uma baixa autoestima, falta de autoconfiança, rejeição, medo, deixar as suas emoções bagunçadas, onde elas controlam você e você acaba tendo problemas nos seus relacionamentos, tendo um problema na sua comunicação, não valorizando você mesmo, as suas habilidades, não reconhecendo o seu esforço nas conquistas que você tem. Se tudo isso também tem acontecido com você, se essa síndrome do impostor te acompanha também, de repente você já fez tantos cursos, estuda tanto e você ainda acha que você não está qualificado o suficiente para compartilhar o seu conhecimento com alguém, ter a profissão que você gostaria de ter, seguir um caminho e descobrir a sua missão. Eu posso ajudar você. Eu criei a mentoria Revolução Emocional. Essa mentoria foi muito interessante porque o conteúdo dela eu já venho desenvolvendo e aplicando na minha vida, mas eu acrescentei algumas ferramentas poderosas que foram chave, que eu ainda não compartilhei com ninguém. Uma mentoria que realmente vai revolucionar suas emoções. Porque nós fomos ensinados que nós não devemos sentir as nossas emoções. Se nós não podemos deixar as nossas emoções serem expressadas, nós estamos vivendo uma farsa. Como ser verdadeiro, expressando as nossas emoções, usando o nosso lado racional para trazer o equilíbrio
e não ter conflitos nos nossos relacionamentos. E comunicar com verdade, congruência, alinhada ao que realmente nós estamos sentindo. E ainda, comunicar com os nossos valores. Nessa mentoria, eu foco em 4 emoções que eu considero as piores, que é incerteza, rejeição, ansiedade, preocupação e medo. Nessa mentoria, eu vou trazer a conexão da mente com o corpo, como a nossa mente pode prejudicar o nosso corpo, baseado, claro, nos estudos das neurociências. Entendendo as nossas emoções, nós podemos, então, identificar e como usá-las para o nosso próprio bem e sucesso. E sobre a consciência emocional. Uau! Como a luz de ter a consciência emocional faz diferença na nossa vida. E ainda, ensinar técnicas para autocontrole. Imagina você pegando as rédeas da sua vida, não deixando que as emoções dos outros estraguem o seu dia, estraguem os seus sonhos, estraguem os seus relacionamentos. Vamos trabalhar no desbloqueio emocional. Vamos combater os estressores e ainda trazer o equilíbrio emocional, que é desejado por todos nós. Com tudo isso, você pode, sim, parar com o drama da sua vida. É possível, porque eu parei com o drama da minha vida. Hoje, contribuindo com muitas pessoas, eu considero uma vida de sucesso. Depois de todas essas conquistas, ganhei a minha autoconfiança, vivo uma vida feliz e em paz, com leveza, fazendo o que eu gosto, cumprindo a minha missão, ajudando em comunidades, ajudando pessoas de todas as formas, tanto na área voluntária como profissional, e também contribuindo com organizações para que a gente possa fazer um mundo melhor. Fica aí o meu convite para você. Se você está sufocado, vivendo o pavor da incerteza e querendo gerar autoconfiança na sua vida, para você que está estressado e quer ferramentas para aprender a lidar com esse estresse do dia a dia, para você que está vivendo constantemente preocupado e a ansiedade e o medo tomam conta de você, e você quer aprender a lidar com isso. Para você que deseja compreender as emoções, entender como elas funcionam e aplicar na sua vida uma vida de equilíbrio. Para você que pai, mãe, é líder, que quer deixar um legado, não destruir as pessoas, mas criar pessoas saudáveis. Para você que é um profissional e quer aplicar essas ferramentas que eu uso na vida de outras pessoas e até mesmo na sua. Essa mentoria é para você. Para você que sente que é uma farsa e luta constantemente com a síndrome do impostor. Eu te convido então a pular no barco. Vamos nessa jornada de 7 semanas. Serão 7 semanas, um encontro por semana de 1h30, onde nós vamos compartilhar essas experiências. E eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida, porque lá na mentoria eu vou revelar segredos que eu apliquei em mim e que deram super certo. Ferramentas realmente comprovadas que têm resultado. Essa mentoria, então, Revolução Emocional, é para você que está cansado de sofrer emocionalmente. De repente você está orando por um milagre. Mas olha, cuidado com a distração, porque de repente o milagre está batendo na tua porta agora. Porque Deus usa pessoas para fazer milagre. Eu abri a porta para muitas pessoas entrarem durante essa minha jornada e me ajudarem. Como eu me abri também para aprender novas técnicas, aprender com a ciência, aprender com tudo que eu podia, e encontrei na minha frente que era seguro e que tivesse fundamento e ainda embasados com os meus valores. A decisão agora é contigo e eu fico muito feliz de você estar aqui até o final, porque se você ficou aqui comigo é porque você está procurando
uma mudança, você está procurando algo realmente que vai ser um divisor de águas para a sua vida. Então, pula no barco e vem comigo. Um beijo grande para você e tchau, tchau.